ser parte da família de Deus. Então, quando claro, né, que nós vamos olhar o tema, nós vamos ali orando, pedindo ao Senhor, meu Deus, o que o Senhor quer para essa noite? O que o Senhor quer falar conosco? Embora uma tão grande revelação o Senhor deu. E o que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração? E quando você começa a ver, você vai, né, ouvir, e você vai ver que realmente, quando se trata ser, né, pertencer, fazer parte da família de Deus, é muito profundo, é muito importante. Só de você ver essas duas palavras, família, que é tão comum desde quando nascemos, e nós vamos aprendendo o que é família, mas quando se trata de prestar bastante atenção nessa palavra, tem algo mais importante: família de Deus. Amém? Família de Deus. Você foi chamado para ser, você foi chamado para pertencer, e esse Deus está aqui, o seu Pai. Para ser família dele, nós temos que aprender com ele. Para ser família dele, nós temos que buscar essa profundidade, que é o nosso Deus, que é o nosso Pai. Portanto, nós pedimos ao Senhor, Pai, fale conosco, revela, Deus. O importante, Senhor, não é a teoria, porque eu sei, Deus, que tudo isso, Senhor Deus, faz parte. Mas o mais importante é a revelação daquilo que o Senhor deu ao teu servo. E hoje nós estamos aqui para ouvir. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir aquilo que o Espírito vai nos revelar. E nós precisamos dessa presença. Nós precisamos que o Espírito continue tocando, que o Espírito continue fazendo. Mas nós pedimos ao Senhor, porque é tão, Senhor, importante saber que nós somos família de Deus, saber que o Senhor se faz presente, que este lugar só tem a tua presença, porque reunimos aqui e o nosso coração é o teu templo, é o nosso coração. Então, se nós estamos aqui nessa noite, nós precisamos pedir ao Senhor: restaura o nosso coração. Ó Deus, diante desta palavra, restaura os nossos corações, aviva, ó Deus, tudo aquilo que aprendemos, o que é, Deus, fazer parte da tua igreja, fazer parte desse chamado, fazer parte dessa escolha. Nós somos, Senhor, escolhidos pelo Senhor. Nós somos escolhidos, nós estamos aqui, Senhor. Cada um de nós fomos escolhidos para ouvir a palavra do Pai, para ouvir a palavra do Pai. Tu és o nosso Pai, e nós te agradecemos pela nossa família, em nome de Jesus, amém? O mais importante é que quando você sai da sua casa, você vai encontrar com a família de Deus, amém? Você vai se encontrar com a família de Deus. Mas nunca você pode esquecer que a família de Deus está aqui, mas Ele é que está aqui para nos fortalecer, para nos abençoar. E Deus é tão maravilhoso. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, esse estudo ele começa com essa pergunta: o que é uma igreja para você? Se alguém perguntar para você, o que é uma igreja para você? Então nós aprendemos, né? A igreja, ela é ter comunhão. Por isso eu falo para você, durante todo esse estudo, toda esta palavra, sonda o seu coração, como eu pedi ao Senhor. Senhor, eu quero sondar o meu coração, naquilo que eu estou praticando ou não. Porque
Sabe, é tão importante que nós aprendemos hoje mais uma vez, mas também colocarmos em prática aquilo que é nos ensinado. Porque essa igreja, a sua igreja, o seu chamado é algo mais importante que aconteceu com você. E o Senhor, Ele está aqui para nos curar. O Senhor está aqui para nos restaurar. O Senhor está aqui para dizer para você: eu te chamei. A igreja é verdadeira. A igreja, ela é real. Eu te chamei. Eu te formei. Você está aqui para ouvir que Deus é o seu Pai, que Deus é o seu Senhor. Esta igreja, a sua igreja, no mundo inteiro, pertence a Jesus. E você foi chamado desde o ventre da sua mãe para fazer parte. Deus já te escolheu. E você está aqui nesta noite para ouvir de novo: Ele é o seu Pai. Você faz parte deste corpo. Ele é o seu Pai, Ele é o seu refúgio. Ele guarda você. E você precisa saber. Se alguém te perguntar o que é igreja para você, eu sou parte dessa igreja, eu faço parte, porque eu aprendi a ter comunhão. Igreja é comunhão. Aleluia! Igreja é comunhão. Amar a família de Deus, pois ela é um lugar de construir nossos maiores e as nossas melhores amizades, para celebrar, interagir. Família de Deus é perdoar, cuidar uns dos outros, respeitar. Não podemos deixar de congregar. O apóstolo Paulo, ele fala, na palavra de Deus, que nós não devemos deixar de congregar. Não podemos deixar. O corpo de Cristo, ele é formado pelo poder do Espírito. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos um do outro. Nós precisamos amar um ao outro, compreender um ao outro. O corpo de Cristo é verdadeiro. Jesus é a cabeça. É muito importante nós sabermos disso. A igreja é uma família para pertencer e não para frequentar. A igreja é para pertencer. Amém? Glória a Deus. A igreja, ela é sagrada, nobre e valiosa para Deus. De novo, sagrada, nobre, valiosa para Deus. Então você acabou de dizer que você é valioso, que você é valiosa. Você acabou de dizer aquilo que Deus pensa ao seu respeito. Então, se nós somos tudo isso para Deus, se nós temos valor para Ele, nós temos que repreender do nosso caminho tudo aquilo que vem do inimigo contra a nossa vida. E nós não devemos ouvir aquilo que Ele quer ditar para nós. Nós temos que sempre acreditar que Deus, Ele ama a sua igreja. Ele ama você. Ele trouxe você aqui nessa noite para dizer isso para você. Eu continuo te amando. Eu continuo te amando. E esse amor é eterno. E nós precisamos tanto de ouvir essa palavra. Nós precisamos tanto entender que Deus nos ama. E você só vai aprender aqui. Nós aprendemos aqui. Nós temos que praticar aqui. Levar isso para a nossa casa. E levar isso para a sociedade. Mas tudo aqui, debaixo da orientação de Deus, usando os seus profetas, usando os seus mestres, usando os seus pastores. E te fortalecer. Você precisa sair da sua casa e dizer: eu vou para a igreja, eu quero ir fortalecido, mas eu quero ir lá me fortalecer mais, porque eu preciso voltar com os ensinamentos do Senhor, praticar na minha vida, praticar dentro da minha casa e para a sociedade. Amém? Glória a Deus. A igreja do Deus vivo é a coluna.
Ela é esteio da verdade. Ela é uma coluna, ela é um pilar. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. O apóstolo Paulo manda avisar para a igreja. E então ele disse para a igreja: olha, se eu demorar, pelo menos eu quero que a igreja fique sabendo. As pessoas que elas devem comportar-se, como elas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Glória a Deus, igreja do Deus vivo, amém. Igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. A igreja, ela é para ensinar. A igreja, ela tem a responsabilidade de ensinar. Quem ensina para a igreja, como eu falei, pastores e mestres, professores de célula. Todo o pastor é responsável, todos os pastores, toda a liderança usada por Deus como mestre, são responsáveis para ensinar. E o maior ensino é o exemplo. Todos os pastores e quem ensina. Por isso que o Senhor fala que quanto mais é dado, mais é cobrado. E é por isso que o Senhor também fala que nós somos como nuvens de testemunha. Por quê? Porque a nossa obrigação é de ensinar. Mas também nós temos a responsabilidade de dar o exemplo. Mas também vocês também têm a responsabilidade, sabe de quê? De aprender, de servir e crescer. Nós temos a responsabilidade de ensinar, mas você também será cobrado, porque você vai ter que ter a responsabilidade de aprender, a responsabilidade de servir e a responsabilidade de crescer. Isso é igreja. Deus é organizado. Se a igreja tem falha, a falha não está em Deus. Mas se Deus trouxe esse ensinamento para nós, é mais um motivo de nós louvá-lo, glorificá-lo, porque Ele continua nos amando, Ele continua nos corrigindo, Ele continua nos despertando, aleluias. Ele continua dizendo: é esse caminho que você tem que ir. E Ele quer te encher do Espírito. Ele quer te encher, aleluias, para te dar força para você praticar. A igreja, ela tem que crescer junto. Ela é o pilar. Pilares fundamentais para a igreja crescer. 5 pilares. Vamos aprender? 5 pilares: confiança, fidelidade, comprometimento e honra. E respeito, faltou um aqui, está bem aqui embaixo. Confiança, fidelidade, comprometimento, honra e respeito. Então, para a igreja crescer, ela não pode esquecer disso aqui. E quando eu vi cada nome desse, cada palavra, tão importante, e nós precisamos olhar para dentro de nós. Será que nós estamos vivendo isso aqui? Porque se Deus está dizendo: olha, você quer que essa igreja cresça, você quer que o meu reino cresça aqui na igreja, aqui na terra, se você quer fazer parte desse grupo que vai crescer, porque tem muitos que ouvem o Senhor, tem muitos que querem fazer a diferença, e a força não é nossa, a força está em Deus. Ele conhece o seu coração e Ele está aqui para te ajudar, porque nós não sabemos, mas Ele sabe.
Então, confiança. Eu sei que confiança é tão importante a gente pensar na confiança de guardar segredos. Mas eu quero falar mais da confiança em relação a uma igreja madura. É uma igreja que ela precisa crescer em ter palavra e manter sua palavra. Porque quando uma igreja, ela começa a crescer assim, as pessoas, ela têm confiança no seu mentor. As ovelhas, ela tem confiança numa liderança. E muitas das vezes, você é uma pessoa que Deus tem mandado tantas pessoas para que você venha ajudar, para que você venha ouvir, para que você venha repartir, sabe, o seu tempo com ela. Então, em nome de Jesus, continua sendo um homem e uma mulher de confiança. Continua testemunhando, amém? Que esse caráter de Deus é real na sua vida. E ele precisa também ser na minha vida. Fidelidade. Como é lindo quando nós olhamos sobre fidelidade e que o Senhor quer falar conosco sobre aliança. E eu lembrei de uma aliança, né? De compromisso que nós temos com o esposo ou da esposa com o esposo. Daquela fidelidade, daquela aliança. E a aliança, ela é tão profunda, ela só é profunda quando dois falam as mesmas coisas, mas os dois lutam, eles vão lutar para poder cumprir aquilo junto. Então, toda aliança que nós temos aqui na igreja, toda aliança que nós, sabe, que nós e cada um fazemos, né? Por exemplo, a aliança do jejum, a aliança de dar o dízimo e oferta, a aliança de servir aqui, alianças, sabe? Vamos ser fiéis uns aos outros, vamos ser fiéis à igreja, vamos ser fiéis àquilo que Deus está nos ensinando. Maridos e mulheres, vê isso também. Sabe, pega essa fidelidade, porque a fidelidade para uma igreja crescer em fidelidade começa também dentro de casa. Alianças não podem ser quebradas, mas se alianças quebraram, em nome de Jesus, hoje é dia de renová-la, de restaurá-la, em nome do Senhor Jesus, na nossa vida, na sua vida. Se algo você não cumpriu, se algo eu não cumpri, se nós quebramos alianças com Deus, seja em qualquer compromisso com Deus, seja qualquer aliança com Deus, que Ele nos perdoe e que nós possamos começar uma nova vida com o Senhor nessa área. As nossas alianças com Deus e as nossas alianças com o nosso próximo. Vamos rever isso, amém? E vamos consertar. Comprometimento. Deus, Ele te escolheu para você ter compromisso com o chamado. Deus, Ele te chamou e Ele olha para você e Ele fala: esse minha filha, ela é uma mulher de compromisso, este meu filho é um homem de compromisso. Deus nos chama para isso. Nós precisamos ter compromisso com as coisas de Deus, compromissos com a obra, compromisso com nossos dons, compromisso com os nossos ministérios. A igreja, ela é para pertencer, é para permanecer. A igreja não é igreja de frequentadores. Os frequentadores não têm compromisso. Os frequentadores são aqueles que olham para a igreja, sabe, usufruem da luz de uma cadeira que sentam.
Sabe, vocês chegaram aqui, as irmãs estavam limpando. Mas os frequentadores, eles são murmuradores. Deus revelou para ele, dizendo: olha, a minha casa não é um supermercado. Não é um baile. A minha casa é sagrada. A minha casa faz parte do reino. A minha casa faz parte do reino, aleluias. A casa de Deus, ela, quando nós olhamos para o céu, nós sabemos que o reino de Deus está aqui. Nós falamos: Senhor, faça a tua vontade aqui, como ela é feita no céu. Então nós temos que olhar para Deus e dizer: Senhor, a tua casa é para eu pertencer, é para eu permanecer. A tua casa não é para eu frequentar. Sabe quantas pessoas me cobravam visita? Tinha muitas pessoas que eram justas em cobrar, mas tinha umas que eu mesmo falava: olha, você reclama tanto, eu já vi você reclamar 7 vezes. Eu falei para essa pessoa: mas eu nunca vi você fazendo visita na casa de ninguém. Reclamam do louvor, reclamam de quem prega, reclamam, mas olha, você pode sim ter a igreja, ela pode ter críticas construtivas. Porque se eu quero que o louvor melhore, que o som melhore, então eu vou chegar perto do pastor e vou falar com ele: olha, eu quero que melhore. Eu vou te dar aqui uma oferta, porque eu quero te ajudar. Eu quero te abençoar. Está desconfortável a cadeira? Não, então vamos, sabe, levantar muitos aqui e vamos comprar uma cadeira melhor. A igreja é para pertencer, para amar, fazer dela a casa de Deus, fazer dela pensar profundamente de que ela realmente é a casa do nosso Pai. E se você quer o melhor para sua casa, você tem que desejar o melhor para a casa de Deus. Amém? Honra. O quarto pilar para a igreja crescer: honra. Gente, eu tenho 26 anos de igreja, amei que esse tema foi para mim. 26 anos de igreja. Aqui. Não, gente, sou velha não, nem cabelos brancos. Mas 26 anos aqui. Sabe? E quando se trata aqui de honra, é claro que eu tenho e preciso honrar o meu pastor. E quantas pessoas ainda, que param na rua, me param e me perguntam sobre ele. Um homem com uma família, né? Agora honrando toda essa família, que é intercessores, que sempre intercede, são os nossos intercessores, que nos abençoaram. O pastor Marcos ganhou toda a minha família para Jesus. Mas só que através dessa honra, o Senhor não faz com que eu venha lembrar só do pastor e do Brian, que é tão importante a Meire, a família dele, mas também lembrar de cada um de vocês, aquela que trouxe água aqui, aquela que lava o banheiro, aquele que fica em casa, ora, aquele que só dizima e acha que não é importante. Cada um de vocês é importante. Cada uma de vocês que são tão importantes, aqueles que ficam lá atrás, né? O meu Jesus ali, ó, Jessim. Então é isso. Deus gostaria de te honrar. Honrar você. Você é importante para a igreja. Você que canta, você que ministra, você que faz algo aqui. Amém? E o respeito. Quinto, respeito. Esse respeito eu gostaria de falar aqui é o respeito de ouvir todas as pessoas. Não para de ouvir uma criança, um adolescente, mas principalmente os mais velhos. Hoje na parte da manhã nós honramos, né, Bra? As duas senhorinhas, a mãe da Cristina, a irmã Maria. Eu gosto de olhar bem no rostinho dela e chamar elas de rainha.
elas ficam tão ali, tão assim felizes, não é? Mas é tão importante nós ouvirmos, respeitarmos aqueles que são maduros, aqueles que têm tanta experiência. É muito importante. Respeitar aquele que prega, respeitar o que canta, respeitar uns aos outros. Amém? Porque se nós fazermos tudo isso, praticarmos tudo isso, confiança, fidelidade, comprometimento, honra e respeito, a igreja, ela vai crescer. Amém? Glória a Deus. E para concluir, os verdadeiros irmãos superam suas diferenças na unidade do amor ao corpo de Cristo. Os verdadeiros irmãos, eles tentam superar as suas diferenças. E ele também fala 5 níveis de comunhão para a igreja realmente ela ser sustentada. E ele fala aqui de 5, bem rapidinho eu vou falar para você. 5 níveis crescentes de comunhão. Por quê? Porque a igreja, ela precisa crescer em comunhão. E ela tem um entendimento, nós vamos ter um entendimento que ao ter comunhão uma com a outra, ao ter o início de comunhão, ela tem níveis. Ela tem níveis. E esses 5 níveis são tão importantes para mim e para você. Para nós continuarmos entendendo o nosso chamado para a igreja, entendermos o quanto é importante o dom que Deus nos deu. E o importante, como é importante crescer nesse nível, amém? Glória a Deus. E o primeiro nível é membresia, escolher a qual a igreja pertencer. Isso aqui é bem básico, né? Porque é o batismo, aqueles que se batizaram, é muito importante. Esse é o primeiro nível. É o batismo, o dom que você recebeu. Batismo, o conhecimento do arrependimento, morrer para a sua velha vida e nascer para uma nova vida. O segundo nível, amizade. Aprender a compartilhar. Vamos lá? Primeiro nível, membresia. Segundo, amizade. Então o segundo nível é amizade. A sua velha vida foi sendo tratada pelo Espírito Santo. A sua nova vida em Cristo é conhecer as coisas novas. É saber que o fruto do Espírito sobre a sua vida, te dá força para você guerrear contra a sua velha natureza. E o segundo é o quê? É aquela amizade, né? É aquela comunhão, é aquela unidade que te faz crescer também. Terceiro nível, mutualidade. Fazer a minha parte. Em 1 Coríntios capítulo 3, 9 diz assim: porque vós, cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifícios de Deus. Quem é da família precisa servir. É necessário desenvolver uma parceria no reino. Isso é koinonia. É uma palavra grega que significa comunhão. A igreja é um lugar para construir relacionamentos saudáveis, seguro e cheio de amor. Você não foi aceito aqui para ser excluído. Todos nós temos defeito. Talvez você tenha um comportamento diferente, traumas do passado, difíceis de lidar, mas é aqui que vamos nos aperfeiçoando. A igreja ela não pode ser uma organização ou empresa, ela é e tem que ser misericordiosa e acolhedora. Em Mateus 25:40, o Senhor disse, Jesus disse: quando fizer a um desses pequeninos, a mim me fizerdes. Quarto nível, amar. Crer que somos uma família, um do outro. Lá em Atos capítulo 2, versículo 42,
nós aprendemos que a igreja, ela era unida. Ela crescia em comunhão. O repartir do pão, a oração, em oração, ela repartia os seus bens. E o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Ela sim era um grande exemplo de uma igreja. Exemplo que eram como família um para o outro. E o quinto nível, paternidade. Decide que você era um filho da casa. Decidir que você é realmente um filho da casa. Amém? Paternidade. Antes de falar dessa paternidade, eu quero falar duas coisas antes disso. Saio daqui com esse pensamento. Eu preciso praticar. Amém? Eu preciso praticar. Porque eu quero. Porque eu fui chamado para fazer a igreja crescer. Eu fui chamado para fazer parte desse projeto de Deus. Então, eu preciso sair daqui para praticar. E eu vou praticar comigo mesma. Eu vou praticar na minha casa. Eu vou praticar na igreja. E praticar o quê? Como eu vou aprender? Em tudo aquilo que você busca de Deus. Tudo aquilo que você lê, tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você estuda, principalmente a palavra de Deus. Segundo, é buscar aquilo que Jesus disse: enchei-vos do Espírito Santo. O Senhor disse que nós devemos pedir ao Pai Celestial o Espírito Santo e Ele vai nos dar. Então enchei-vos do Espírito Santo para quê? Para você ser forte, para suportar as tentações, para você ser forte, para você amar a casa de Deus, para você amar a obra de Deus. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. E agora então entra esse quinto nível, que é essa paternidade. A paternidade é tudo aquilo que Deus quer lembrar você. Ele é seu pai, aleluia. Ele é o seu pai, você é filho. E tudo que Ele deu para Cristo, Ele está dando para você, lembrando você tem todo esse direito e autoridade, porque Ele tem para você nesta noite a verdade, dizer para você: eu sou o seu Pai, eu sou o seu refúgio, a sua fortaleza, um Deus bem presente na hora da angústia. Pode a sua mãe abandonar o filho que amamenta, mas ainda que essa mãe faça isso, eu jamais esquecerei de você. Paternidade, aleluias, vem do Senhor. Esse refúgio nesta noite, em dizer para você: eu vou levantar e vou continuar levantando líderes, homens e mulheres que cuidam da minha igreja, que cuidam dos meus filhos, que cuidam das minhas ovelhas. Deus se levanta agora, nesta noite, aleluias, neste lugar, para dizer para você que Ele tem um compromisso com a paternidade. Ele tem um compromisso de zelo, de zelar por você, de cuidar. E que você possa tomar posse de filho. Você é filho. Você é querido. Você é amado. Você é importante. Você é importante para Deus. Então você precisa deixar Deus cuidar de você. E Ele quer cuidar de você através da sua busca. Porque aquele que busca o Senhor Ele dá galardão, sabia? A presença de Deus é maior do que a sua dor. Foi isso que o Senhor disse isso para mim na paternidade, ali estudando. Ele disse: filha, a minha presença é maior do que a sua dor, é maior do que o seu sofrimento. A minha presença não é somente a presença quando vocês falam: vou para a casa de Deus, Deus, eu estou na sua presença. Não, a presença é 24 horas por dia. A presença é agora, a presença é na rua, a presença é dentro da sua casa. A presença de Deus é maior do que a sua dor, é maior do que o seu sofrimento. E Deus há sim de levantar pessoas para cuidar. Nós precisamos ser cuidados. E Deus usou
o apóstolo Paulo para cuidar de Timóteo. 1 Timóteo 1:2. Ele disse assim: "Ah, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor." Paulo, ele tinha seus filhos espirituais que Deus cuidava, que Deus usava Paulo para cuidar deles, porque você faz parte desta família. E o Senhor, Ele quer cuidar de você. Se você está precisando de alguém, de algum conselho, nós estamos aqui para te aconselhar. Nós estamos aqui para te dar o nosso ombro. Nós estamos aqui, nós queremos te dar um abraço, né? Mas a gente não pode ficar abraçando. Mas pelo menos a gente quer te dar a nossa atenção. E nós dizemos para você: vamos continuar nessa caminhada, nesse chamado. Feche os seus olhos.